Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. É uma palavra maravilhosa de Paulo. Se você começar o início da carta, Paulo fala exatamente do que ele está tentando encorajar a igreja de Corinto. Eu acho que nesses dias que estamos vivendo na face da terra, a nossa geração é uma geração maravilhosa. É a geração que vai ver, que vai ouvir, que vai saber, que vai participar do grande avivamento, o último avivamento sobre a face da terra. Um avivamento que vai trazer de volta o poder do Evangelho de Jesus Cristo. E nós fazemos parte disso. Se você voltar um pouquinho no começo, no início da carta, segunda epístola Coríntios, eu vou ler o capítulo 5, mas volta um pouquinho no capítulo 1. 1 Coríntios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Oh, aleluia! Então, Paulo já começa a carta falando: com a mesma consolação que vocês são consolados, vocês vão consolar a outros. Era um tempo de perseguição, e ainda temos perseguição, as coisas não mudaram. Então, 2 Coríntios 5, versículo 1. Sabemos, essa palavra aqui é poderosa, você tem que saber isso, que eu vou ler agora. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, de que tabernáculo está falando? Do nosso corpo humano. Se você ler assim, sabemos que se a nossa casa terrestre, se o nosso corpo humano se desfizer, você tem que saber que o dia que o seu corpo humano se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pedro fala que nós somos edifício de Deus. Cada tijolinho está sendo colocado nesse edifício. E quem coloca esse tijolo? É a sua obediência à palavra. É você edificar a sua casa eterna no céu, por meio de Jesus Cristo da obediência. Versículo 2. Por isso, neste tabernáculo, nesse corpo humano, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Paulo fala que nós teremos um corpo glorificado. Jesus falou sobre isso. Ele se manifestou para os discípulos num corpo glorificado. Se todavia, vou ler de novo o versículo 2. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, que é o corpo glorificado. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Do que ele está falando aqui? A quem ele está se reportando? A Gênesis. Lembra quando Deus chegou no jardim do Éden e perguntou a Adão: onde você está? Onde você está, Adão? E Adão, porque se viu nu, tentou se cobrir com folhas de figueira. Porque eu estava nu, eu me escondi, eu tive medo. Ele se viu nu. Então, o que Paulo está dizendo? Se você guardar a tua salvação, se você perseverar no meio da tribulação,
você for encontrado vestido por essa graça, pela justiça de Deus. Porque lá no Jardim do Éden, a roupa de Adão de justiça foi arrancada quando ele desobedeceu. E ele ficou nu, ele ficou em trevas. Ele passou a ter a mesma natureza de Satanás. Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo chamado Lúcifer. E no coração de Lúcifer surgiu a soberba. O pecado veio do coração dele. E ele caiu e se transformou em Satanás, adversário de Deus. Vamos continuar a leitura, versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Nós gememos porque nós queremos receber o nosso corpo glorificado. Porque o grande problema que a Rita enfrenta hoje, você enfrenta, é essa vestimenta carnal, esse corpo adâmico. Eu não sou esse corpo. Mas esse corpo adâmico que eu estou vestindo, esse odre velho, ele tem desejos, ele nunca vai se converter. E ele me puxa para as coisas do mundo. É por isso que o meu homem interior tem que ser fortificado, fortalecido, edificado dia após dia, para que você mantenha esse corpo na morte onde ele foi colocado, por Jesus Cristo. Ele fala no versículo 5, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O que ele está dizendo aqui? Que se você andar na sua carne, você vai ficar longe de Deus. Lembra de Romanos 8? Se você andar nesse caminho da carne, o fim é morte. Se você não mortificar os feitos da sua carne, o caminho que você está andando na carne, o fim é morte. É disso que ele está falando. Enquanto você anda nessa carne, você fica longe de Deus. É por isso que nós temos que fortalecer o nosso homem interior. Porque nós não andamos por aquilo que estamos vendo. Nós andamos por aquilo que cremos. Então vamos continuar a leitura. 2 Coríntios 5. Vou repetir o versículo 6 e 7. Temos, portanto, sempre bom ânimo, em todo o tempo, bom ânimo, mesmo que as circunstâncias aqui fora estejam completamente adversas, tenha bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Vai chegar um dia que no nosso corpo glorificado estaremos para sempre com o Senhor. Vai chegar esse dia. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós, Paulo está se incluindo nisso, nesse todos nós, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo e vamos receber o nosso galardão.